gente, eu sou a Paty, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial pra gravar esse vídeo comigo. Eu não sei se vocês separaram, mas recentemente eu mudei a identidade visual, tanto aqui do meu canal quanto da minha marca pessoal, Paty Machado, como um todo. Quando eu fiz essa mudança, choveu de dúvidas de vocês, tanto aqui lá no meu canal quanto no meu Instagram. E aí eu pensei que ninguém melhor do que a própria diretora da agência que fez todo esse trabalho de construção de marca comigo, pra vir aqui bater um papo com vocês sobre a importância da identidade visual, o que é identidade visual e tudo mais. Então agora eu vou passar a bola pra cá, pra ela se apresentar aqui pra vocês nesse vídeo. Senti a pressão, me senti a pressão. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Karina Francis, eu sou a diretora criativa da Little Monster, né? Um pequeno monstrinho que trabalhou aí junto com a Paty pra poder construir essa identidade visual dela. Maravilhosa! Gente, então só pra explicar pra vocês como que vai funcionar esse vídeo, a ideia dele é eu passar a palavra mesmo pra cá agora, pra ela explicar um pouquinho pra vocês sobre o que é identidade visual, como funciona o processo de construção e tudo que ela considerar importante sobre esse assunto. Depois, a gente vai mostrar aqui a apresentação da minha marca, pra vocês entenderem na prática como que funciona esse processo de construção de identidade visual a partir da construção da identidade visual da minha marca. Então acho que vai ser bem legal vocês acompanharem aí como foi o passo a passo da construção da minha nova identidade visual. E aí depois a gente vai responder algumas perguntas, a gente não, né? A Ká vai responder algumas perguntas que vocês mesmos me mandaram quando eu abri a caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram, especialmente pra vocês mandarem perguntas sobre esse assunto de identidade visual. Então é isso, tô muito animada pra esse vídeo, acho que vai ser demais e agora eu passo a palavra para a Ká. Responsabilidade chegando! Bom, vamos explicar um pouquinho aí o que é uma identidade visual, que eu acho que é o ponto mais importante, tá? Então, papel e canetinha na mão, vamos para a palestrinha, tô brincando. Mas gente, identidade visual, se a gente for falar do ponto de vista mais técnico, a gente pode falar que é um conjunto de elementos que vão representar uma marca, né? Que vão representar a identidade de alguma coisa. Mas eu, Karina Francis, eu gosto de falar que a identidade visual, ela é o começo de uma história. Forte, isso, né? É muito importante. Então pensa aqui comigo. Se a gente tem dois ursinhos de pelúcia exatamente iguais, o que te faz escolher um ou outro? Você acaba não tendo. Tanto faz pegar o ursinho número 1 como o ursinho número 2. Agora, se um dos ursinhos já tem uma caracterização, vamos supor, uma roupa, isso já vai chamar a sua atenção. Não que isso seja a identidade em si, mas só pra gente entender o quanto o visual, ele é importante. O quanto o nosso primeiro impacto acaba sendo muito com relação à questão visual. E a identidade, ela tem esse poder, porque a identidade, ela começa a contar uma história e quando muito bem feita, ela gera o quê? Percepção de valor. Olha para a marca da Paty, né? Como ela está construindo todos os elementos. É um processo de construção que vai contando a história da Paty. Então a gente poderia ficar muito tempo falando sobre o que é uma identidade e tem a questão técnica, mas eu gosto muito de falar que a identidade visual é sempre o começo de uma história, de uma marca. O começo, porque tem muitas coisas aí para fazer essa história andar. E o que você acha que é o principal ponto, assim, da identidade visual? Porque muita gente acabou confundindo a identidade visual com branding, muita gente liga a identidade visual só com cor, igual você deu o exemplo agora do ursinho, né? O que é mais importante da identidade visual? É realmente a cor? Isso por si só já consegue contar uma boa história? Vamos começar pegando o gancho do branding, tá? Gente, identidade visual não é o branding. Então é muito comum as pessoas, eu vou fazer meu branding e associar o branding à identidade visual. Branding é uma ferramenta estratégica de negócios. Ela envolve muitas coisas. Pensa no iceberg, tem muita coisa, porque o branding tá ligado a posicionamento de marca. A identidade tá nesse processo, só que a identidade é a ponta do iceberg. A identidade, as pessoas têm muito uma visão de que é a tipografia, a cor, é aquela cor que caracteriza aquela pessoa. Os elementos, os ícones, né? Ícones. Mas isso é o que as pessoas acabam tendo ali um contato. A identidade é muito mais do que isso. Ela representa os valores de uma marca, ela representa a essência de um negócio. É muito um organismo vivo, sabe? Quando você vai construir uma identidade, você tem que entender quem essa pessoa é, o que ela quer, qual é o nicho dela, pra quem ela está falando. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer identidade só pra gente, né? Não, você só ignora todo o resto. Vou escolher a cor que eu gosto, que eu mais uso. Pesquisa de mercado, não vou olhar pra nada disso. E aí é um processo que a gente tem que levar em consideração, porque pensa aqui comigo, é a sua marca, certo?
É o seu nome, certo? É algo que você vai carregar. Então não é só cor. É claro que cor, tipografia, ícone, tudo isso acaba entrando dentro de um processo de construção de identidade. Só que não começa por aí. A gente não começa qual que é a cor que a gente vai usar, qual que é a fonte. Não. Quem essa pessoa é? O que ela quer? O que ela tá fazendo? Como que é o mercado dela? Como que a gente pode diferenciar ela dentro do mercado dela? Será que o que ela quer é exatamente o que ela precisa mostrar nesse momento? Como é que são esses elementos? Eles estão conectados? Como que a gente pode fazer uma marca para ela durar? O que tem sentido para essa pessoa? E aí você começa a construir, a desenhar, a realmente montar qual que é o mood dessa pessoa, o que faz sentido. E aí vem vários elementos dentro desse processo. Então ele é um processo muito profundo. O buraco é mais embaixo. Eu acho até legal destacar para vocês que antes de eu lançar a minha marca aí pro mundo, que foi construída carinhosamente, minimamente estudada e pensada pela Little Monster, que é a agência da K, eu tinha uma certa identidade visual que eu considerava que era a minha identidade visual, que na verdade eram algumas cores que eu tinha definido ali baseado nos meus gostos, uma fonte que eu tinha escolhido, o mesmo estilo que eu uso aqui nas minhas thumbnails, e eu achava que isso era ter uma identidade visual bem definida, até que chegou num ponto que eu comecei a olhar pra minha identidade visual e eu comecei a perceber que a minha própria identidade visual não estava passando muito bem a mensagem que eu queria passar e transmitir com a minha marca. Foi aí que eu tomei a decisão de contratar uma agência especializada pra conseguir fazer esse trabalho pra mim, porque como a Ká disse, uma identidade visual é muito mais do que escolher uma paleta de cores e uma fonte e alguns ícones e alguns elementos. Tem que ter todo um estudo por trás, e pra você conseguir construir a sua identidade visual, você tem que saber muito bem quem que você é, quem que você quer que as pessoas saibam que você é e qual que é o papel que a sua marca tem ali como um todo. Então você precisa se conhecer muito bem e você precisa conhecer muito bem o que a sua marca representa e onde que você quer que a sua marca chegue pra você conseguir construir uma identidade visual. Por falar nisso, agora eu tô muito animada pra poder mostrar pra vocês como foi a construção da minha própria identidade visual com a Little Monster, que aí vocês vão conseguir entender um pouquinho de como que funciona esse processo. Então vamos lá? Bora. Mostrar pra eles. Então bora. Vamos entender aqui o resuminho do briefing da marca da Paty, né? Porque o briefing ele é muito importante. E foi muito legal, porque a Paty, quando foi responder o briefing, foram 10 páginas de texto detalhado com a história dela e com tudo que ela queria. Aqui a gente coloca só um resuminho desse briefing, né? Então você vai ver que tem o que fazemos e o objetivo. Essa apresentação que vocês estão vendo é uma apresentação compacta do que é a marca da Paty Machado, tá? Só pra vocês saberem, o briefing o que é? Eu acho que tem gente que não vai saber o que é esse termo. O briefing é um documento, né? Que é um documento, é a primeira fase que a gente tem do processo de construção. Então a gente manda um documento pro cliente onde ele possa nos contar. E esse documento é muito importante. Ele nos conta o que ele quer. Então aqui é o resuminho do seu briefing, são coisas que ela mesma colocou. E aí a gente foi pros valores da Paty. E essas palavras estavam no seu briefing, né? Então ela queria uma marca que fosse sofisticada, criativa, moderna e diferente. Mas ao mesmo tempo, ela falava assim, eu tenho uma pegada muito minimalista, eu quero virar autoridade, a minha marca tem que passar confiança, eu gosto de transformar a vida das pessoas por meio do meu conteúdo. Então a gente vai pegando as palavras que são mais utilizadas no próprio briefing para começar a entender o que essa marca tem que transmitir. Cor é uma coisa que todo mundo quer saber. Vamos falar de cor. No caso da Paty, ela já veio com a intenção do rosa, mas a gente acabou trabalhando com o rosa quartzo. Por quê? É uma cor que traz muita humanidade. E, gente, estamos falando de uma youtuber. Ela fala com vocês. Ela gera o quê? Conexão. A gente só faz isso com humanidade. É uma pessoa falando para outras pessoas. Então fazia todo sentido. Olha como as coisas vão se encaixando. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o uso do preto e do branco. O preto e o branco sempre vão estar dentro de um processo de marca. Por quê? É a versão positiva e negativa da marca. Nesse caso, a gente tem que lembrar que preto, poder. Branco, transparência, aquela coisa mais clean, moderno. E aí a gente tem mais outras duas cores aqui, que é o avelã e o nude, que é a mistura de sabedoria com naturalidade. Ela busca aprendizado, ela vai agregando no repertório dela e ela passa pra vocês. Então viu que não é só uma cor? Não é só tipo, vou usar o vermelho. Teve até alguém que me perguntou, inclusive, se é a gente que escolhe nossas cores ou se é a agência que escolhe as cores. Na verdade, não é ninguém que escolhe nenhuma cor. Rola todo um estudo aí pra você entender quais cores que melhor representam o que a marca quer transmitir, né? Exato. É bem por aí, então é bem legal. Depois a gente começa a ver a tipologia, né? Essa foi a tipologia escolhida para a Paty. Isso aqui é uma família tipográfica. Gente, a questão de ter uma tipologia é muito importante porque é o que traz unidade. Se você usa
usa uma fonte no seu canal do YouTube, se você usa uma fonte nos posts do Instagram, se você usa uma outra fonte no seu site, já tá totalmente desconexo. Só que a escolha da família tipográfica é só um processo, porque aqui no caso, a gente escolheu uma tipologia e aí em cima dessa tipologia, nós desenhamos a marca dela. Então entra um processo de desenho, né? Então a gente vê aqui a letra U com base na construção. Que depois... é do Paty Machado, né? Que é o diferencial aí da minha marca. Depois o P, o H e o M, então aqui no mesmo estilo visual. E depois a gente vê toda essa composição com uma espessura mais bold, mais forte. Você começa a entender como que essa marca tá contando essa história. Dentro desse processo, que a gente tá passando de uma forma mais rápida aqui pra vocês, entram os elementos simbólicos. Toda marca precisa dos seus elementos, porque como é que a gente conta uma história só com cor e fonte? Ela é uma criadora de conteúdo, então a Paty ela tem a necessidade de muitos elementos gráficos. Então aqui a gente começa a pensar, olha como tudo partiu do U, que era uma coisa muito forte pra ela. Pra vocês verem como que a construção de cada marca é única, né? É única. Cada marca é única. E se não for assim, gente, não tem sentido. Cada pessoa é única. E a gente começa esses elementos simbólicos. Aqui a gente começa a ver que tudo vem derivando do U. E você começa a ver as brincadeiras que são feitas. E aí a gente começa a ver a marca como um todo. Então teve todo um trabalho de entender a Paty, entender o que fazia sentido pra ela, o mercado dela, o que ela queria com essa marca. Ó, esse símbolo aqui, ó, pra vocês verem, ele tá aqui. Tudo tá muito conectado. Tá vendo que não tá 100% preenchido? Porque a ideia é isso. Internet é muito erro, né? Erro e acerto, não é uma coisa perfeita. E aí a gente vai vendo as cores, como que as cores se encaixam dentro desse processo da marca. Então olha como que já vai a versão aqui em preto, que é sempre importante a gente mostrar. E aqui a gente começa a ver como que essa marca fica em outros formatos. Toda marca ela tem um manual depois que ela fica pronta. Você não pode pegar a sua marca e sair usando do jeito que você quiser. Existe um manual que vai te acompanhar e você vai ter que respeitar os guias de uso da marca. Então aqui a gente já tem algumas possibilidades. Nem sempre ela vai conseguir usar o Paty Machado, às vezes ela vai ter que usar uma versão minimal. Então como que isso ficaria? Com as cores, como que se encaixa com ela, os elementos gráficos. Aí a gente já começa a composição dos elementos gráficos, como que essa marca fica em outras versões, ou às vezes uma versão até bem minimalista, simbólica, mas que é dentro do universo da marca dela. Aqui a gente já entra em suporte, né, que são os elementos que a gente estava falando. Então olha só, a gente começou a construir aqueles elementos lá atrás e aqui a gente veio para um aprofundamento, né? Então olha, a diferenciação, a atenção, a união, isso daqui é o que simboliza. Então a ideia não é também assim, vou usar, eu tenho aqui os meus símbolos e vou colocar isso no mundo. Não, existe um porquê. Poxa, a Paty tá falando de links e conexões, ela tá falando uma história de sucesso, então o que faz mais sentido usar? Então aqui tem todos os elementos, como que vai ficar texto, como que ficaria, por exemplo, uma citação. Tudo isso vem dentro desse manual da marca e todos esses elementos, é importante falar, eles são entregues para o cliente, né? É a sua marca. E eu achei muito legal a forma como que eles construíram o foguete, porque vocês sabem, né, que eu tenho até o quadro aqui no meu canal de Decola ou Não Cola, eu sempre fico chamando vocês de astronautas, falando bora decolar esse foguete. Aí eu acabei escrevendo isso no briefing pra eles, né, que é aquele documento que a gente preenche pra eles conhecerem mais a gente. E aí eu falei, eu falo isso, mas eu não sei se faz sentido trazer astronauta, foguete pra minha marca. Vocês veem aí o que vocês acham e tal. E aí eles acabaram construindo um foguete de Play, que é tipo o Play do YouTube, um foguete super minimalista dentro ali da minha identidade visual. Então eu achei demais, assim, não é qualquer foguete, é o meu foguete, é, né? O dela. E isso é legal falar, porque foi uma coisa que a gente discutiu muito internamente. O foguete é uma coisa que muita gente tem usado. Então como que a gente ia criar o foguete da Paty? Então se você for olhar, ele foi construído, né, com elementos geométricos, eles têm ali toda a sua brincadeira geométrica aqui, e o vazadinho, né? Então a gente conseguiu dar personalidade, isso que é muito legal no processo de criação. Você consegue colocar personalidade em cada elemento da marca de uma pessoa. Aqui são os patterns que a gente acaba fazendo, né, para uso. E às vezes a pessoa tem uma necessidade de apresentações de slide ou de algum outro material. Post de Instagram, Post de Instagram. Então a gente consegue ver como que essa marca vai se comportando. E aí a gente começa a entrar aqui nas aplicações. Olha isso, gente! Maravilhosa, né? Já quero tudo! Muito maravilhosa. Então a gente começa a pensar como que essa marca vai contar essa história. E aí vem um dado importante. Todo mundo quer ter uma marca forte. Mas o que é ter uma marca forte?
forte, é construir essa conexão de força. E isso vem em cada elemento. Então tudo da Paty, ó, não importa, gente. Pode ser um post no Instagram, pode ser a sua capa de thumbnail, pode ser o que for. Tudo tem que estar ali, ó. Essa sacola, eu falei pra ela que se ela mandar fazer essa sacola, ela tem que me mandar essa sacola, porque essa sacola ficou muito maravilhosa. Quem aí vai querer todos esses produtinhos aqui da minha marca, hein? Depois deixem aqui nos comentários pra eu saber se vocês vão querer, se estão interessados aí na lojinha da Paty. Loja da Paty. Hashtag lojinha da Paty agora. A gente tem que fazer isso. E aqui a gente fez, e é interessante falar que até as frases que vão complementar e ajudar a contar essa história também são criadas nesse processo de construção de marca, né? Pelo menos a gente tenta olhar pra isso, o que faz sentido, né? O que comporta dentro do projeto dessa pessoa. Então aqui capinhas de celular, né, como que ficariam os adesivos dela, assinatura de e-mail, rede social, né, que é uma coisa que todo mundo hoje em dia tem uma preocupação. Não dá hoje em dia pra gente criar uma identidade visual e não olhar para o lado social da coisa. Então como que a marca ela é usada na prática. Então aqui a gente vai contando essa história, né, como que ficaria. E aqui foi uma discussão, porque a gente fez uma sugestão, a Paty, não, mas eu sei que isso aqui, tal coisa funciona melhor pra mim. E a gente foi aprendendo com ela, é um processo de troca. E aí a gente vai vendo essa historinha sendo contada. Isso aqui foi uma versão resumida, né? Demais, né, gente? Demais. Pra vocês verem que uma identidade visual é muito mais do que só uma cor e só uma fonte que a gente escolhe, né? Foi toda uma construção aqui, como nessa apresentação aqui, que foi a apresentação da minha identidade visual que a Ká acabou de mostrar pra vocês. Então agora vamos responder algumas perguntinhas de vocês pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro. E bora lá para as perguntas. Bom, a primeira pergunta foi: como escolher uma identidade visual? Por que eu escolhi essa pergunta? Porque essa foi uma das perguntas que eu mais recebi lá na caixinha de perguntas. E eu achei muito curiosa a forma como vocês usaram a palavra escolher. Porque como depois de tudo que a gente conversou aqui nesse vídeo, uma identidade visual não se escolhe, né? Se constrói. Então, eu acho que você acabou até respondendo, né? A identidade visual é um processo de construção. Não é ir na feira e essa banana aqui tá bonita, vou levar. Não, é a construção da sua marca. Você tem que levar isso muito a sério. Então não é só, vou escolher minha identidade visual. Não é assim que funciona o processo, né? A segunda pergunta: qual é o primeiríssimo passo para a construção de uma identidade visual? Clareza. Se você não sabe o que você quer, não adianta investir numa identidade visual. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Construir uma marca é um investimento. Terceira pergunta: é possível ir fazendo uma identidade visual aos poucos para não gastar muito dinheiro de uma vez só? Olha, tudo é possível nesse mundo, né? O que não é possível nesse mundo? Mas eu acho que muita gente começa assim. Tem muitas pessoas que acabam fazendo uma identidade visual mais compacta, que é só, vamos supor, né, a composição tipográfica com os elementos das cores e com os elementos básicos. Geralmente depois as pessoas avançam para uma identidade mais profunda, que tem toda essa composição. Tem gente que, como a Paty, começa fazendo da forma, né, como ela iniciou a história dela. Eu fiz com os recursos que eu tinha, mas eu sabia que isso era importante e me organizei para fazer depois. Porém, tá tudo muito claro na sua cabeça. Você quer colocar uma marca no mundo, um produto, e você já sabe qual é a essência disso, e você sabe que a identidade visual é fundamental para ajudar a comunicar isso, aí eu acho que o investimento ele acaba se tornando prioridade. A questão, Paty, cada caso é um caso. Para sua marca, pro seu negócio, a identidade é prioridade, assim, número 1, ou tem outras coisas que vem na frente? E aí muita gente perguntou sobre valores. Você consegue dar uma estimativa para eles? Gente, varia muito, tá? Vou falar mais ou menos uma média do mercado que eu atuo, mas isso é muito particular, né? Tem um mundo aí fora. Uma identidade pode variar entre 6 e 12 mil reais. Vai depender. Porque tem gente que tem necessidade de muitas outras coisas dentro da identidade. Eu acho que é importante dizer isso também. Então tem gente que tem uma necessidade muito grande. Isso é uma média geral. Você encontra valores mais baixos, você encontra valores mais altos, mas aí é que tá, né? O que você tá buscando? Eu acho que a dica principal é, na hora que você for contratar uma identidade, escolha uma pessoa que discute. E a última pergunta: como funciona o processo com os indecisos? Existe um limite de alterações? Indecisos, escutem essa parte. Sim, no nosso caso existe um limite de alterações e a gente foi aprendendo com isso. Eu acho que é importante também colocar essa questão. A gente tenta entender a cabeça da pessoa de todas as formas possíveis e leva muito isso para uma discussão interna e faz a primeira proposta. Se essa primeira proposta não agradar, a gente já tá incluso fazer uma segunda versão do zero e apresenta essa segunda versão. Se por acaso nem a versão 1 nem a versão 2 agradou, a gente entende que talvez nós não somos a melhor empresa para continuar esse processo. Ou então que a
pessoa não tem clareza ainda do que ela quer, né? Então aí a gente não continua mais. Geralmente na primeira versão, acho que 9 em 10 pessoas acabam ficando com a primeira porque tem esse estudo por trás. Já aconteceu de ir para uma segunda e fechar na segunda. Mas tem que ter um processo, tem que ter um limite, porque isso é respeito também com o profissional. Existe uma energia envolvida ali. Então... Energia, tempo, estudo, tudo, né? Então tem que ter um limite mesmo. Bom, mas eu acho que era isso. Espero que tenha dado pra gente cobrir aí toda essa questão de identidade visual que eu tanto falo aqui no meu canal. E agora que eu tô com uma carinha nova aqui, digamos assim, graças a essa maravilhosa e a equipe dela, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pro site da Little Monster, que é a agência que fez esse trabalho pra mim, se vocês quiserem conhecer o trabalho deles. E eu queria agradecer muito a Ká por ter topado vir aqui gravar esse vídeo pra mim, minha primeiríssima convidada do meu canal. Olha que especial, gente, hein? Eu tô me tá sentindo, com moral. Tá E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Eu adorei. Tchau!